paz de Cristo Jesus para você. Eu sou o professor Evandro da Silva e hoje nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição desta importante lição bíblica do quarto trimestre de adultos, né? Que tem como tema corpo, alma e espírito. A lição de hoje é a lição de número 7, que tem o tema Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Quero convidar você para fazer uma oração juntos, tá certo? Bendito Deus, graças te damos por mais uma oportunidade. Nos ajuda a ministrar mais uma aula. Seja com os teus filhos, ó Pai, que estarão ouvindo, ó Pai, o ensinamento desta tão preciosa lição, acompanhando através das redes sociais. Que o Senhor alcance as vidas, ó Pai, com a edificação que traz a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Pronto, meus irmãos, para você que não me conhece, para aquele que já me conhece, né, saiba que a aula de hoje é uma aula importantíssima. Então, nos ajude o nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, tá certo? E comenta aí, né? Comenta aí de onde é que você está nos acompanhando, tá bom? Não deixa de comentar, de participar, isso é muito importante para o algoritmo das redes sociais, no caso o YouTube e as demais redes sociais que estaremos apresentando esse vídeo. Tudo bem? Nosso texto áureo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O texto áureo está baseado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 8. A verdade prática vai nos dizer: um cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. E nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, e 2 Coríntios capítulo 10, versículos do 3 ao 5. Nós, como de costume, vamos deixar a leitura bíblica para que você faça em casa. Você pode pausar o vídeo e fazer a leitura bíblica, tá certo? Para ganharmos tempo. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar dessa temática tão importante de uma forma introdutória agora. Tá certo? Eu preciso que você redobre a atenção. Tanto o texto áureo, que é Filipenses 4, quanto a leitura bíblica em classe, nós teremos um momento no tópico 2 para estar trabalhando esse texto bíblico. Tudo bem? Então vamos lá. Na introdução, eu preciso fazer uma pequena recapitulação, tá certo? Nessa introdução aqui. Primeiro que o autor da lição, a partir da lição de número 5, a partir da lição número 5, ele vai adentrar agora na alma humana. Veja que nós estamos trabalhando o corpo, a alma e o espírito. Na lição 5 nós falamos que a alma humana, ela é o palco, ela é a sede de quê? Do intelecto, tá certo? Do intelecto, das emoções ou sentimentos, né? E da vontade. Então, essas três coisas: intelecto, vontade e emoções. Tranquilo? Então, baseado nisso, depois da lição de número 5, nós passamos agora a adentrar especificamente nessa lição de número 7. Nós passamos a adentrar especificamente nos aspectos, né, nos detalhes da alma humana, observando a parte do intelecto, que é o que nós vamos ver agora, certo? Depois, na próxima lição, será vista a parte das emoções e depois a parte da vontade, certo? Nós estamos na lição 7. A 5, nós adentramos a alma humana. Aí você pergunta, e a 6? Não falava sobre a consciência, que é o tribunal interior? Sim, a 6. O autor colocou na lição que uma dúvida, né? Apontou uma dúvida. Qual foi a dúvida que ele apontou? Ele falou o seguinte: a consciência não se sabe se ela está na alma ou no espírito. Se você tem nos acompanhado e visto as nossas aulas, a aula anterior e as demais aulas que se passaram, você, desde a primeira aula, vai observar que eu tenho dito que a consciência, eu sou um daqueles que diz que a consciência
está presente no espírito, tudo bem? No espírito está a consciência, a fé, ele é a sede da comunhão com Deus, da adoração a Deus. Tranquilo? O espírito humano. Mas nós estamos agora tratando da alma humana. Sim. Então, visto isso, entendendo isso, né, nós vamos trabalhar hoje o aspecto cognitivo, os pensamentos, a parte agora que fala do intelecto, do saber, do conhecer. Você já deve ter conhecido a frase penso, logo existo, né? Uma frase muito famosa, né, de um filósofo que relata ou retrata uma realidade. Nós aprendemos que, diferente dos animais, a nossa alma, ela tem a percepção não só daquilo que está externo a nós, mas ela tem a percepção do que está dentro de nós. A gente consegue se aperceber, saber, olha, eu estou pensativo demais nisso, essa tristeza está me corroendo, né? Ou seja, a sua percepção ela tanto é interior quanto exterior. Já os animais, a percepção dele é uma percepção externa, certo? Então, aquilo que eles sentem dentro dele, eles reagem de modo instintivo. Isso diferencia o homem do animal, porque o homem tem essa percepção interior, procurar entender até se o que está pensando está correto, se o que está pensando está errado. Olha que coisa importante, né? Então, eu quero começar com o tópico 1 da lição, que fala sobre uma visão introdutória. Uma visão introdutória, tá certo? Então, para você começar o tópico 1 da lição, deixa eu trazer uma pergunta que você vai abrir para os seus alunos e vai ouvi-los. E até o final da aula, aí sim, nós vamos ter uma resposta bem sólida e amarrada. Você vai entender essa resposta no transcorrer da aula. Você vai escutar os alunos, vai lançar a pergunta, vai escutar os seus alunos e vai dizer a ele, pronto, até o final da aula, ou durante o transcorrer da aula, nós teremos a real resposta da palavra de Deus, tá certo? Qual é a pergunta que nós queremos que você lance para o seu aluno? Você vai fazer a seguinte pergunta: quem é que controla quem? Olha a pergunta, quem é que controla quem? Nós somos dominados pelos nossos pensamentos? É os nossos pensamentos que nos controlam? Ou nós controlamos os nossos pensamentos? Quem controla quem? Você controla o seu pensamento ou seus pensamentos lhe controlam? Certo? Então essa pergunta você vai fazer, vai escutar os seus alunos, não vai responder. Até o final da aula ou durante a aula, os seus alunos irão ter a resposta, tudo bem? Então nesse ponto primeiro, o autor da lição vai trazer aqui, né, o tópico primeiro, tópico 1. Uma visão introdutória, ele vai falar da experiência de Adão e Eva. A experiência de Adão e Eva. Ele vai voltar para o Gênesis para mostrar que o homem é um ser, sim, capaz de pensar, que tem esse aspecto racional. Para você se comunicar como Adão se comunicava com Eva, isso envolve pensamento, raciocínio, essa parte cognitiva do homem, tá certo? Para ele se relacionar com Deus da mesma forma, adorar, responder aquilo que Deus está perguntando a ele, tá certo? Então o autor da lição vai trabalhar nesse ponto 1, esses aspectos aqui, ele vai dizer aqui no final do ponto 1, Eva pensou o que não devia. Veja, Eva pensou o que não devia. E foi o quê? Enganada. Isso, ela pensou que poderia ser igual a Deus e acabou sendo enganada, né? Adão não pensou o que devia e pecou. Adão faltou raciocinar um pouquinho mais, porque ele acabou dando ouvido à voz da sua esposa, né, da sua mulher, e pecou. Tudo bem. Então esse é o ponto 1 do tópico 1. Pronto. Agora nós vamos para o ponto 2 do tópico 1, que fala sobre conceito e origens. Isso mesmo. Nós vamos conceituar agora, definir o que são pensamentos. E vamos ver
de onde é que se originam esses pensamentos. Então, nesse ponto 2, nós vamos conceituar o que é pensamento e vamos falar de onde eles se originam, tá certo? Então, vamos lá. Pensamentos, o autor da lição dá uma definição que você pode trabalhar aí perfeitamente, uma definição excelente. Pensamentos são processos mentais, ou seja, o pensamento envolve a mente, tudo bem? Processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos ou externos, ou pode ser uma combinação de fatores. Então vamos lá. Então nós temos a definição de pensamentos, né, como um processo mental construído de informação ou reflexão. E a origem dele pode ser uma origem interna, biológica, psicológica, espiritual. Não entendi. Então vamos lá. Os pensamentos podem ser de origem psicológica. Você está triste, ansioso demais e está pensando em besteira, né? Pode ser de origem espiritual. Nessa sua tristeza, o inimigo pode lhe induzir ou transmitir uma ideia até então que você não tem em sua mente para você pensar, raciocinar uma coisa maligna, né? Quantas pessoas que o diabo tem trabalhado em suas mentes, colocando pensamentos tenebrosos, né? Fazendo-nos pensar em não mais viver, em atentar contra a sua vida, né? Então, eu quero que você me escute, você que está aí. Pause tudo e me escute agora um instante. Eu quero lhe dizer uma coisa. A sua vida não é sua, tá? Ela é de Deus. Deus dá a vida e Deus tira a vida. A vida é um dom de Deus. Você está vivendo ela porque Deus tem concedido. Então, por mais que você esteja passando por tribulação ou por lutas, por mais que você esteja em sofrimento, receba essa palavra da parte do Senhor. Essa tempestade vai passar. Ela terá fim, tá certo? Você vai atravessar essa tempestade. E amanhã, depois que você atravessar, você vai glorificar o Senhor. Se agarre no Senhor e o Senhor vai lhe dar vitória. Tudo bem? Então, eu espero que você entenda, porque quantas pessoas nós temos que o inimigo coloca pensamentos de desgraça, coloca pensamentos de morte, né, na mente da pessoa. E aí começa a fazer parte dos pensamentos e de lá cai no coração da pessoa e fica ali instalado para que o mal aconteça. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo está repreendido esse tipo de pensamento, todo pensamento de morte seja levado cativo pelo Espírito de Deus para bem longe de nossas mentes, tá bom? Isso aqui não faz parte da aula, mas eu senti de trazer essa palavra aqui. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. Então vamos lá. Então, veja, esses pensamentos podem ter, de acordo com o autor da lição, né, e bem exposto por ele, esses fatores internos. Mas também pode ser reflexo de fatores externos. Você está vendo algo, né, seja no ambiente, seja através de uma experiência, e essa experiência ou o ambiente que você está pode lhe trazer pensamentos positivos ou negativos, certo? Então, tudo bem. Então, o que você precisa entender nesse caso? O que você precisa entender nesse caso é que você pode aceitar esses pensamentos ou pode rejeitá-los. É o que o autor da lição vai trabalhar, né? Então, nós temos agora, eu lhe convido agora a você observar o ponto 3 da lição, que fala assim: características dos pensamentos. Características dos pensamentos. Então, nessas características dos pensamentos, o autor da lição vai dizer o seguinte: a mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos, dos sentidos, né? Como olhos, ouvido, boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial, né? É essencial.
Essas características dos pensamentos, ele também vai dizer aqui, antes de falar que a mente cria esses conteúdos a partir do que vê, né, através dos sentidos físicos, ele vai falar aqui de pensamentos silenciosos, barulhentos, né, simples, complexos, neutros ou coloridos, né? Então, a sua mente ela é algo magnífico criado por Deus. Você pode ver, imaginar na sua mente agora um elefante cor-de-rosa, né? Olha que coisa interessante, né? Então, sua mente é capaz de formular e visualizar coisas que os seus olhos agora não estão visualizando, certo? Mas, claro, para você imaginar um elefante cor-de-rosa, primeiro você já tem que ter visto um elefante, certo? E também você já deve também ter visto a cor rosa, ok? Então, em relação à moral, você tem pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos verdadeiros, falsos, puros, impuros, ok? Isso aqui é muito interessante. Então, as características dos pensamentos são essas. Quais são as características? No aspecto moral, bom ou ruim, puro ou impuro, verdadeiro ou falso, né? Pode ser um pensamento barulhento, silencioso, simples, uma coisa simples que você esteja pensando, uma coisa complexa, uma coisa neutra, uma coisa colorida. Esses são as características que o autor traz dos pensamentos. Muito bem, vamos agora passar adiante. Antes de passar adiante, deixe-me lhe falar uma coisa. Eu preciso que você preste atenção no que eu vou lhe falar. Vamos relembrar. Na aula passada nós falamos sobre a consciência. E a consciência nós dissemos, a consciência está no espírito humano. Ok. A consciência está no espírito humano. E os pensamentos estão na alma humana. E entre esses pensamentos e a consciência, entre ambos, está o eu interior. Isso mesmo, o eu interior, o seu coração. O coração está entre ambos. Geralmente você vai ouvir uma confusão aí das pessoas porque essa matéria ela é vista mais em seu aspecto geral. Nós estamos entrando agora em detalhes e os detalhes são raros de serem vistos, tá certo? Então perceba, esse eu interior, você, eu, é quem vai decidir ou vai aceitar ou vai negar os pensamentos que estão vindo. Vai ouvir ou não a voz da consciência. Na semana passada nós lemos um texto aqui, que é um texto muito conhecido, que eu quero ler com você novamente. Romanos, capítulo 2 e versículo 15, falando da lei interior, né? Mas veja o que diz o finalzinho do versículo de número 15, Romanos 2 e 15. Ele diz assim, né? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Consciência e pensamentos, testificando com a lei moral que está no coração. Veja, eu vou ler novamente. Agora eu vou ler o versículo 14 e o 15. Abra sua Bíblia e leia comigo. Ó, o 14. Porque quando os gentios aqui é todo aquele que não é judeu e nem igreja. São as pessoas que vivem servindo aos seus deuses ou que não creem em nenhum Deus, que não segue ao Deus da Bíblia, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá certo? Os judeus seguem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seguem conformidade com a lei. E nós, de conformidade com a lei de Cristo. Tá? Então, quando ele diz assim, quando os gentios que não têm lei, os gentios não têm lei. Que lei é essa? É a lei que foi dada por intermédio de Moisés. Fazem naturalmente, olha, ele não tem a lei escrita, mas eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei impressa em suas mãos. Para si mesmos são lei. O que ele está dizendo aqui? É aquela pessoa que obedece o pai e a mãe. Ele obedece o papai dele e a mamãe dele sem ter lido na Bíblia, sem ter conhecido. É aquele homem que às vezes dá exemplo até mais do que um crente, né, um cristão de fato. Ele não é crente, ele não serve a Deus, pertence até a uma religião
totalmente avessa ao cristianismo, tá certo? Totalmente avessa ao cristianismo, ao budismo, hinduísmo, mas ele respeita o papai dele, a mamãe dele, ele é um bom marido, ele procura ser fiel à sua esposa. Então, quando ele faz isso, quando essas pessoas fazem isso, revelam a lei interior no coração, tá? No coração, veja, versículo 14. Fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles leis. Aí versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escritas no seu coração. Então a lei natural, né, está no coração. E o coração, não sei se você vai lembrar, mas você pode voltar a assistir aí os vídeos anteriores. Ele é a divisão, ele está entre a alma e o espírito. Ele está nesse cruzamento da alma com o espírito. No cruzamento entre a alma e o espírito, você encontra o coração. Você encontra lá essa lei natural. Na escrita, você vai encontrar o seu eu. O seu eu. E o seu eu é quem vai decidir. É quem decide as coisas. Você vai lembrar de Mateus capítulo 15. O que é que diz Mateus capítulo 15? Diz que de lá procedem, do coração procedem maus pensamentos, seja adultério, seja homicídio. É do coração que procede. É o coração que resolve fazer. Tá certo? É o seu eu interior. É o seu eu interior. Olha que coisa interessante e que coisa importante, né? E que coisa importante, tá certo? Agora, entendendo isso, que você tem um eu interior, né? Você tem esse eu interior que está entre a sua alma e o seu espírito, é o seu coração, é o centro. Por que o coração? Não estou falando do órgão físico, não, tá certo? Estou falando do centro de onde procede tudo. Ele é chamado de coração porque o seu coração físico é quem bombeia, né, o sangue para todo o corpo. Né? Então, do seu coração físico, o sangue chega em cada extremidade do seu corpo, né, através dos vasos sanguíneos, ele vai percorrer o seu corpo. Então, o nosso eu, o nosso coração, essa parte interior nossa, invisível aos olhos humanos, é de lá que procedem as coisas. Então, seus pensamentos, eles podem calcular algo, eles podem lhe apresentar algo, e você pode dizer sim ou não para eles, tá certo? A sua consciência, do outro lado, vai também dar o testemunho dela, vai dizer o quê? Olha, isso não está certo, ou isso, você fazendo isso, você vai entrar por um caminho errado. Mas você pode dizer sim ou não para ela. Ou seja, sua consciência e os seus pensamentos, eles podem divergir. Seus pensamentos podem dizer, olha, faz isso que isso é bom. Sua consciência pode dizer, não, isso é errado. Tá certo? E você está no meio das duas e você escolher. Se você escolher a voz da sua consciência, você vai ter paz. Você vai ter paz. Se você escolher a voz dos seus pensamentos em detrimento à sua consciência, então você vai até fazer, mas você vai sentir um pesar. Você vai sentir um pesar, tá certo? Agora veja, existem momentos que a consciência e os pensamentos se convergem. Os dois falam para você uma mesma coisa, mas você pode dizer não, eu não quero ouvi-los. E depois você pode se arrepender por não ouvir a ambos, tá certo? Então, que coisa interessante, né? Então, por isso que quando a gente fala de abortar os pensamentos, o autor fala aqui, cabe a nós abortar o ciclo pecaminoso. Então, agora sim, agora nós podemos entrar em Filipenses capítulo 4 e entender o que Paulo está dizendo. Veja, o que é que Paulo está dizendo? O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre a gestão dos pensamentos. Filipenses 4, olha o que é que Paulo diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, tudo que é amável, de boa fama, tudo que, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Então, a gestão dos pensamentos, que fala aqui o tópico 2 da lição, o ponto 1, ele vai tratar sobre o imperativo ético e espiritual. O que é o imperativo? É o pensai. Essa expressão, pensai, que Paulo diz, nisto pensai, é o imperativo, o verbo está no imperativo. Ele está expressando uma ordem.
Ele está dizendo a você, faça dessa forma, né? Haja assim, pense dessa forma. Coloque sua mente para pensar nas coisas positivas. Ou seja, o que ele está dizendo a você é que o controle está em suas mãos. Não entendeu? Então vamos lá para melhorar o que nós estamos falando aqui para você. Os pensamentos negativos vêm na sua mente. Na sua, na minha, na mente de todo mundo. Tá certo? Esses pensamentos podem ser devido a uma situação que você viveu, que você sofreu, que você presenciou, pode ser de ordem espiritual, não importa a ordem. Chegou um pensamento negativo, chegou um pensamento que quer lhe aprisionar, então, aprisionar a sua alma. Então, você, o seu eu, pode muito bem mudar de canal. O controle está na sua mão. Vê um pensamento errôneo, você pode dizer, para lá pensamento errôneo. Né? Martinho Lutero tem uma frase que o nosso pastor presidente que jaz no Senhor, pastor José Antônio dos Santos, né? Pastor Neco, conhecido como pastor Neco, hoje ele jaz no Senhor, descansa no Senhor. Ele dizia o seguinte, você pode até não impedir um passarinho de pousar na sua cabeça. De repente você está andando no meio da rua, o passarinho veio e pousou na sua cabeça. Você não viu, ele chegou, você não pediu para ele pousar, ele chegou e pousou. Mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Tá certo? Você pode impedi-lo de fazer ninho. Então, o que é isso? O que é que essa ilustração quer nos dizer? É que tem pensamentos que aparecem em nossa mente que a gente não pediu para eles chegarem. Eles chegaram lá. Mas você pode mudar de canal ou impedir esse passarinho de fazer ninho, dizendo para lá, passarinho. Aqui eu não lhe quero, não. Aqui você não vai fazer ninho. Ou seja, não vou alimentar pensamentos que não procedem do alto. É o que Paulo está dizendo aqui. Procure ocupar a sua mente com pensamentos honesto, justo, puro. Coloque a sua mente em pensamentos que sejam para o louvor e a glória de Deus. Isso vai lhe fazer vai lhe fazer bem. Uma mente com pensamentos em coisas que glorificam a Deus. Olha que coisa maravilhosa, tá certo? É por isso que Paulo diz, nisto pensai, tá certo? Agora veja, eu falei para vocês que o eu humano, né, o coração humano, ele está entre os pensamentos e a consciência, ok? Os pensamentos e a consciência. Agora, como é que as coisas chegam para essa alma aqui, para esse intelecto aqui, gerar os pensamentos? Como? Através dos olhos, através dos ouvidos, através dos sentidos físicos, né? Então, eu falei a frase penso, logo existo, mas agora eu vou falar uma outra frase que também eu acho que você conhece. O que os olhos não viram, o coração não pode sentir. Não estou dizendo que essa é uma frase bíblica, não, tá? A frase bíblica é o Salmo 101, versículo de número 3. Isso mesmo. Quando o autor do Salmo diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Ou seja, não alimente os seus olhos com aquilo que é mal. Não dê ouvidos à serpente como Eva deu. Né? Ficar escutando pessoas que têm uma vida imoral. Ficar escutando alguns teólogos, né? São teólogos de fato que se formaram, mas são teólogos caídos, homens que estão na internet aí disseminando veneno, né? E nesse caso, a palavra tem veneno na panela, e tem muita gente, porque seu pastor é um homem simples, não tem tanto conhecimento bíblico, aí passa a escutar essas pessoas e diz que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, que não precisa de ninguém, e o negócio dele é só com Jesus. Vou dizer uma coisa aqui entre nós, mentiroso, mentira, né? O negócio dele não é nada com Jesus. O negócio dele é com seus pecados, com seu ego, com o mundo. E ele quer Jesus apenas como alguém para dizer assim, olha Jesus, quando eu precisar é que eu te chamo, mas só quando eu precisar. Mas compromisso com Deus e com a obra de Deus é mentira.
certo? Então veja, quando você passa a escutar esse tipo de pessoa, que só destila veneno, quando você passa a observar o que não deve ser observado, você joga tudo isso para dentro de você, para sua mente. E a sua mente vai processar agora diversos pensamentos tenebrosos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dá aqui um imperativo. Pense nas coisas que levam ao louvor de Deus, né? Pense nas coisas que levam a glorificar a Deus, certo? Paulo também vai dizer, né? Pensai nas coisas de cima, isso mesmo, nas coisas celestiais, tá bom? Amém? Glória a Deus. O uso imperativo, diz o autor da lição, o uso imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle, é aquilo que eu disse, assumir o controle do processo mental. Você, o seu eu, é quem vai decidir. É quem vai decidir. Se você vai alimentar esses pensamentos negativos ou se você vai dizer, não, basta, não dá para mim. Um outro cuidado que eu quero trazer para você aqui é que a sua mente tem que estar ocupada com as coisas de cima, as coisas que glorificam a Deus, e não com essas coisas negativas. Tranquilo? A gente viu que aquilo que a gente vê, que os nossos sentidos físicos absorvem, geram pensamentos em nós. Tranquilo? E eu preciso falar agora de um outro aspecto, tá? Que não está aqui na lição, mas precisa ser trabalhado, né? Trabalhe isso em sala de aula, que eu acho que é muito importante. A mente desocupada. Nós temos a mania aqui no Nordeste, não sei se em outros lugares tem essa mesma frase, que é mente desocupada é oficina de quê? Do diabo. O diabo trabalha em mentes desocupadas. Ora, se a pessoa está com a mente desocupada, vai chegar pensamentos negativos, pensamentos errôneos, tá certo? E aí essa pessoa diz assim, certo, eu aprendi na lição que eu estudei através do professor Evandro, através dessa videoaula, né? Eu aprendi que eu tenho controle, mas eu não estou conseguindo passar de canal. Eu não estou conseguindo impedir esse pássaro de fazer ninho na minha cabeça. Opa, você vai precisar ocupar a sua mente. Vai precisar ocupar a sua mente. Vamos relembrar uma situação, um caso real que aconteceu, bíblico, o caso de José. José foi vendido pelos seus irmãos, José foi humilhado, José como escravo, a humilhação de escravo é uma humilhação terrível, né? José depois começa a se restabelecer na casa de Potifar, mas de lá ele é caluniado e vai para a prisão. Então, quais seriam os pensamentos que tentaram tomar conta da vida de José? Pensamentos bons ou ruins? Com certeza os pensamentos ruins tentaram tomar conta da mente de José. Agora imagine você ser vendido pelos irmãos, está agora como escravo e parar na casa de Potifar. O que foi que ele fez na casa de Potifar? Ficou reclamando, ficou alimentando esses pensamentos negativos, deixou que a depressão tomasse conta da sua vida? Não. José não fez isso. José ocupou a sua mente com trabalho. Perceba, ele está tendo uma perturbação, pensamentos constantes chegam na mente dele, tentando dominar o seu eu, o seu coração, mas ele vai ocupar a sua mente, ele vai tirar o foco nesses pensamentos, vai sair do foco deles e vai ocupar a sua mente, colocando a sua mente em quê? No trabalho. E no trabalho ele se tornou um homem de extrema confiança de Potifar. Extrema confiança. Aí depois veio o outro abalo, né? Mas o que eu quero dizer a você é, não deixe a sua mente desocupada. Procure ocupá-la. Procure ocupá-la. E outra, vá trabalhar, vá sair, mas procure pensar naquilo que é bom. Procure nutrir aquilo que glorifica a Deus. Importante isso, né? Muito importante, tá bom? Então, nós estamos no tópico 2 da lição, vamos para o ponto 2, que fala acima da técnica. O autor da lição vai dizer assim, em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamento. São estratégias
de valor relativo. Tem algum valor? Tem, né? Que limitam ao plano da realidade humana. O que o autor da lição está trazendo é o seguinte: essas técnicas de gestão de pensamentos têm um valor, mas elas abarcam apenas o aspecto humano apenas o aspecto humano. É importante, não estou dizendo que não é importante, mas o aspecto que ela vai abarcar é apenas o humano, tá certo? Aí o autor da lição vai dizer assim, ele vai usar o texto de Colossenses, né, que nós falamos, pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, e ele vai dizer assim, lá no final, além de encher o nosso coração da esperança, né, quando você pensa nas coisas do céu, o autor diz aqui, a visão celestial, infinitamente superior, nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Que verdade, né? Agora nós vamos para o ponto 3 da nossa lição, que tem como tema recursos espirituais. O autor da lição vai trazer como recurso espiritual aqui a leitura bíblica. Ele vai dizer assim, a leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. É verdade. A Bíblia nos inspira, né? Inspira, tá? Então aí aqui ele vai falar sobre meditar, que é refletir, pensar de maneira detida, né? Então ele traz aqui alguns versículos bíblicos que são muito importantes. Você pode ler aí em sala de aula com o seu aluno. Eu quero, então, somente fazer a citação de um versículo que eu julgo também ser interessante para você trabalhar em sala de aula, tá certo? Que é Romanos, capítulo de número 12, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 12 e o versículo de número 2, que diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por que esse versículo? Esse versículo nós lemos agora nas Escrituras, é porque a Bíblia, ela é o principal mecanismo, certo? Espiritual, que nos ajuda nesta transformação da mente. Veja, nós recebemos, aqueles que não nasceram na fé principalmente, né, recebemos uma educação voltada aos padrões deste século, deste mundo. E aprendemos muitas coisas que desagradam a Deus durante a nossa trajetória. E através das Escrituras Sagradas, e através da palavra de Deus, que a nossa mente ela é transformada. Porque o Evangelho educa. O Evangelho nos ensina as coisas do céu. Nos torna cada vez mais cientes do plano de Deus. Olha que coisa interessante e importante de saber, né? Então, a Bíblia é um mecanismo extraordinário, como diz aqui o autor da lição, e é através dela que nós podemos ter a nossa mente transformada. A partir do momento que você se foca nela, você coloca a sua mente nela, medita nela, como disse o salmista, né? Salmo 1, medito na tua lei de dia e de noite, seus pensamentos vão estar voltados ou ligados às coisas celestiais, tá certo? Então, foi o que Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada, ela nos limpa, ela limpa a nossa mente, ela nos purifica, ela transforma aquilo que precisa ser transformado. O ponto 4 do tópico 2 diz assim, Jerusalém e Betânia, né? Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar, diz o autor da lição, a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dia de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. É verdade, é verdade.
quantas pessoas, dentro de uma rotina estressante, estão sofrendo com pensamentos acelerados, né? Acelerados. Eu tiro por mim. Há alguns meses atrás, eu mal conseguia dormir direito, tá certo? Precisei desacelerar os meus pensamentos. Você tem que dar uma pausa. Você tem que saber que você não vai resolver com esse seu pensamento acelerado as coisas dessa forma, não. As coisas vai resolvendo, mas vai se prejudicando. Lá na frente você vai poder sofrer impactos profundos, tá certo? Então desacelere, procure descansar, sair com a sua família, né? Procure ir para algum lazer, tá certo? Você precisa descansar a sua mente. E às vezes um dia só não basta. Depender do seu estágio, você vai precisar mudar a sua rotina e vai precisar ter agora um descanso maior, tirar umas férias, tá certo? Coisas desse tipo, né? Para que os seus pensamentos e a sua mente esteja mais tranquila. O caminho da oração é um caminho que vai lhe trazer equilíbrio, tá certo? É um caminho que vai lhe trazer equilíbrio. Então junte oração e palavra que vai lhe fazer muito bem, tá? Procure também um especialista para que ele lhe oriente, né? Isso é muito importante. É importante que você procure também especialistas cristãos, porque muitas das vezes você vai ter um direcionamento mais voltado para os princípios da palavra de Deus, tá certo? Agora nós vamos começar o tópico 3, que fala sobre a batalha na arena dos pensamentos. Vamos tratar dessa batalha nos pensamentos, tá certo? O ponto 1 fala o seguinte: influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, né? Inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais, Efésios 6:12. Eu quero ler essa passagem de Efésios 6:12, que vai falar sobre essa batalha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Aí o versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele vai falar sobre essas armaduras: cingir os lombos com a verdade, a couraça da justiça, os pés na preparação do evangelho da paz, né, o escudo da fé. Ele vai falar também sobre o capacete da salvação, sobre orar e suplicar no Espírito. Então veja, o que Paulo está falando aqui são de atitudes que vão trazer esse revestimento. Por exemplo, a verdade, procurar andar com a verdade, preparação do evangelho da paz, anunciar o evangelho, o escudo da fé, o exercício da fé, né? O capacete da salvação, colocar nossa mente nas coisas que são de cima, tá? É o capacete nosso da salvação. Então veja, o diabo ele vai lutar para dominar essa arena aqui. Então, não permita, não alimente aquilo que não procede de Deus. Não dê ouvidos a fontes que destilam veneno, tá? Destila aquele venenozinho, ok? Tome cuidado com aquilo que você vê, no ambiente que você está, né? Às vezes você está fazendo parte de um ambiente que está lhe fazendo mal e você sabe que ele está lhe fazendo mal. Um ambiente que tem conversas imorais. Aí você precisa ler o Salmo 1, né? Ler o Salmo 1. Se um ambiente que você está causando em seu interior perturbação, lhe distanciando de Deus, lhe tornando uma pessoa que não é a pessoa que Deus quer que você seja,
esse ambiente já não lhe cabe mais. Já não lhe cabe mais. Preste atenção, tá? Então, veja só. O autor da lição vai trazer um versículo bíblico aqui de Provérbios 4 e 23. Ele trata desse texto na linguagem de hoje, mas eu gosto de tratar desse texto na linguagem corrigida, que é Provérbios, capítulo 4, e o versículo número 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A linguagem de hoje, apesar dela traduzir como pensamentos, mas o coração é quem vai se utilizar dos pensamentos, podendo alimentá-lo ou rejeitá-lo. É aquilo que nós falamos, tá certo? Por isso que eu acho melhor a expressão coração, que torna melhor o entendimento. Versículo 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, do seu coração, do seu interior, do seu eu, você é quem decide se vai acatar certos pensamentos ou não. E a verdade é que o coração do homem é muito enganoso, né? Nós acabamos nos enganando a nós mesmos. Nós devemos ter cuidado em não confiar em nós mesmos. A nossa força não está em nosso braço. A nossa força está no Senhor. Seja dependente de Deus. Quanto mais dependente de Deus você for, né, entregando a sua vida a Ele, os seus caminhos a Ele, confiando no Senhor, mais a vitória é certa. Tudo bem? Então, findamos com o ponto 2, que ele fala de alguns cuidados práticos que são muito importantes. Alguns cuidados práticos para a proteção da mente, né? Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo. Letra B, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira de todo tipo de engano. Letra C, livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, ele coloca aqui, né? Você passa muito tempo nas redes sociais, nada de leitura bíblica, nada de oração, e isso é muito negativo. Aí a sua mente vai estar voltada apenas nas coisas terrenas, tá bom? Ele vai falar aqui na letra D, focar a mente no que edifica, certo? Letra E, construir um relacionamento saudável. Olha que coisa importante essa parte aqui, construir relacionamentos saudáveis. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem são os seus amigos? Seus amigos são mais da igreja, de fora da igreja? Né? Outra questão. Seus amigos são amigos que lhe puxam para perto de Deus ou pelo menos lhe fazem crescer no sentido, como pessoa, como ser humano, se tornar um ser humano melhor? Ou seus amigos são amigos que querem lhe puxar para a farra, para as coisas erradas, que você ainda está preso em amizades que deveria ter deixado há muito tempo? Cuidado, tá bom? Cuidado, ok? Então, findamos a lição de hoje, porque é importante você saber que o controle está em suas mãos. Então, a resposta que foi dada, foi feita no início do vídeo, né? Quem controla quem? Você deve controlar essa situação. Lembra o que Deus disse a Caim? Caim, o pecado, Gênesis capítulo 4. O pecado está à porta. O desejo dele é te dominar. Você deve dominar sobre ele. Tá certo? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e assinar esse sininho aí. Comenta aí se você gostou desse vídeo. Deixa eu te apresentar aqui, agora, rapidinho, este livro. Entre em contato, está aqui na descrição desse vídeo o contato. O livro A Consciência da Alma Após a Morte, de nossa autoria, tá certo? Um livro muito importante, muito bom. Tenho certeza que você vai gostar e vai ser muito edificante para a sua vida. Então, até a próxima, querendo Deus.